Fala aí, Thiago, eu trazendo mais um vídeo. E bom, dessa vez eu vim trazer um vídeo sobre a prática da palavra de Deus. Bom, como vocês podem ver, hoje eu vim trazer um vídeo num formato diferente, estou mostrando meu rosto. E bom, sem enrolação, vamos começar o vídeo. O versículo que eu vim falar aqui sobre a prática é Mateus 7, do 24 ao 27. Vou ler esse versículo aqui para vocês. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, desbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. Grande foi a sua queda. Tá, ok. Versículo tá aí. Mas agora, o que esse versículo quer dizer, né? Isso que é o importante. O que esse versículo quer dizer? Esse versículo, ele quer dizer que, basicamente, quando você ouve a palavra de Deus, você lê a Bíblia, no geral, né? Mas você não a pratica, você pode até ter ouvido a palavra, mas se você não a pratica, você não tem a palavra no seu coração. Automaticamente, quando vem uma dificuldade na vida, ou quando vem um pecado, quando vem alguma coisa que você precisa da prática da palavra, você acaba caindo. Né? Então, por exemplo, quando você escuta a palavra de Deus, tá? Você escutou a palavra de Deus, leu a Bíblia, perfeito. Mas Satanás chega e tenta você contra um pecado. Se você não tem a prática da palavra, se você não tem a prática dela em várias vezes, você acaba caindo. Isso se chama sabedoria. Sabedoria é nada mais nada menos que praticar a palavra que você escuta. Então você precisa ter a prática da palavra de Deus. Dá um exemplo para ficar ainda mais fácil de entender. Você tem uma pessoa, tá? Você está numa sala, se é uma sala de aula ou qualquer lugar, você tem uma pessoa do nada te xinga, tipo, do nada. E você não possui a prática de Deus. Você ouviu a palavra, mas você não possui a prática dela. A pessoa te xingou, o que você vai fazer? Vai revidar normalmente. Se você tem a prática, né, da palavra, você pensa, não, mas espera aí, Jesus disse para me perdoar, né? Amar uns aos outros. E você pratica a palavra e perdoa a pessoa. Né? Claro que daí também depende. Depende não, mas é que tem outros números na equação, né? Mas vocês entenderam. Basicamente é isso. Você é praticar a palavra de Deus em todo lugar. Você escuta ela, você a pratica. E isso se torna útil, porque um homem que não tem a palavra de Deus no seu coração, na prática e na vida, ele cai. E isso é óbvio, ele vai cair. Porque ele não vai ter a prática, ele não vai ter o Espírito Santo, ele não vai ter a palavra no coração. A palavra não faz parte da vida dela. Ela escuta a palavra, mas a palavra não faz parte da vida dela. Assim como você vê uma dica de alguém, um conselho de alguém mais velho, você não pratica o conselho da pessoa. Você ouviu, não adianta de nada. E, cara, a prática, assim, não adianta você escutar só a palavra de Deus. Ler a Bíblia é importante? Não, com certeza. Mas só ler a Bíblia e não praticar, perdão o português, é horrível, cara. Você tem que ter a prática, você tem que praticar. Faz parte da vida cristã. Cara, que algumas pessoas vão dizer que Paulo disse que... Não, foi Tiago que disse que a salvação não vem por obras e tal, mas, cara, pode até não vir por obras de caridade e etc. Mas fato é, você conhece a verdade, você sabe que essa é a verdade, que você tem que praticar a palavra de Deus, está aí no versículo. E mesmo assim você não pratica, é um ponto a menos para sua salvação. Então é isso, cara, você tem que aprender a praticar a palavra de Deus, além de ouvir, praticar. O que não é fácil, convenhamos, nunca foi fácil, né? Nada é fácil. Dentro do Evangelho de Cristo nada é fácil, mas é importantíssimo, você é obrigado a praticar. Você vai tropeçar muitas vezes, vai cair muitas vezes, e nos primeiros dias eu acho difícil você conseguir praticar a palavra de Deus de fato, tá ligado? Mas a cada dia você vai acordando, tentando, praticando, e com o tempo você tá praticando, você tá ficando cada vez melhor naquilo. Porque é muito difícil, cara, convenhamos, nem eu consigo praticar 100% a palavra de Deus que eu escuto.
E, cara, pode ser qualquer pessoa, dificilmente vai conseguir praticar. Então, assim, é complicado, mas você tem que tentar. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Falou, fui.